Menino, não achei o filtro que eu queria, mas tem esse, olha. Não é maravilhoso? Mas o que eu queria que me deixa plena não entrou. Tem esse aqui também que é muito... É maravilhoso com... Da minha cara mesmo, gente. Não achei o filtro que me deixa divina. Tô esperando Kira entrar. Ei! Tudo bom? Tudo bom? Tudo! Dá uma esperadinha pra ver se o povo acaba de entrar aqui. E já vou deixar teu blog aqui, salvo. Ai, Jesus, não tá fixando. Gensel, não tá fixando não. Alguém me socorre, gente. Por que não tá fixando comentário? Socorro. Não sei por quê. Ai, ficou ótimo. Tá sendo maravilhoso. Gente, então... Ah, vai. Agora foi. Fixou. Pronto. Boa noite, gente. Tô dando um tempinho pro povo acabar de entrar, brincando com filtros e tentando fixar o blog do Dança Improvisada. Gente, então, só pra falar com vocês, gente, tem um abra-boca aqui. Acho que eu parei em algum filtro aqui que eu não devia ter parado, mas tudo bem. Vai ficar desse jeito. A gente está mantendo uma série de lives toda segunda-feira, às 19 horas, aqui no @temporaldanca. Eu acho que, pelo que eu estou vendo a galera entrando aí, todo mundo já esteve em outros momentos, mas só para apresentar esse início para vocês, eu coordeno um grupo de pesquisa aqui nos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará, o grupo de pesquisa Dramaturgia do Corpo e Espaço, e desde que a gente precisou se ausentar dos encontros presenciais, a gente teve essa ideia de abrir os encontros ao vivo pelo Instagram, porque daí isso dava possibilidade para a gente trocar coisas com outras pessoas também. E eu acho que eu preciso falar isso aqui em público, que é bem importante para a gente. Que várias pessoas que vão falar essa semana, né? Desde a semana passada, com o Ivan já, foram pessoas que foram se aproximando do temporal nesse momento das lives, e aí, de alguma forma, generosamente, né, abriram essa oportunidade de falar sobre as pesquisas para a gente aqui, para a gente poder também trocar um pouco mais de ideias e avançar na nossa própria pesquisa aqui em Fortaleza. O temporal oi, Dê, ela veio! E o temporal é um projeto de extensão aqui dos cursos de dança da UFC e é focado em improvisação em dança e composição em tempo real. Então, a gente está usando esse canal, né, para fazer esses encontros do grupo de pesquisa. A gente fez essa articulação das ações do temporal nesse período de isolamento, serem essa articulação com os nossos encontros do grupo de pesquisa, aberto para outros pesquisadores que queiram trocar com a gente, né? Então, eu queria agradecer muito ao Kiran, que está aqui com a gente hoje. Já vou passar a bola para ele. Para quem está chegando agora, dá uma olhadinha no blog que está fixado aí nos comentários, que é o blog que ele mantém. Porque aí depois dessa troca que a gente vai fazer hoje, vocês podem entrar e dar uma fuçada lá e conhecerem melhor o trabalho também, tá bom? Gente, eu queria só, antes, porque depois a coisa começa a andar, a gente esquece de dar uns recadinhos, mas só fazer 2 convites para vocês. O primeiro é que, além da gente deixar as lives aqui 24 horas, a gente também está deixando as lives lá no nosso canal do YouTube. Então, por favor, se inscrevam lá no canal do YouTube do Temporal.
E vocês podem acessar esses e outros conteúdos de improvisação lá, que a gente vem desdobrando nas nossas ações. E também fazer um convite, porque essa semana a gente está comemorando a Semana da Dança aqui em Fortaleza. E para isso foi criado um site com uma série de espetáculos, uma série de ações que foram feitas e registradas aqui na cidade. E a gente tem um monte de atividades dos cursos de dança da UFC lá, inclusive os 3 últimos documentários do Temporal, tá? Então entrem, vai estar lá disponível. E vocês podem acessar a hora que quiserem, assistir as coisas a hora que quiserem. Então é isso, a gente vai seguindo no fluxo da live. Então, pode ser que ela dure uma hora, pode ser que ela dure um pouco mais. Mas se ela durar mais que isso, vocês sabem que o Insta corta, então a gente cai e depois levanta. Depois a gente volta e retoma a live se isso acontecer, tá bom? Então, obrigada, Kiran, passando a bola para você se apresentar sua pesquisa e contar um pouquinho para a gente de que pé que ela tá. Primeiro, obrigado, né, Ana, pelo convite. Eu acho massa. Eu fui acompanhando as lives, né, e foi me interessando, porque é meu tema de pesquisa, assim, de vida, a improvisação. E aí o Temporal Dança, na pessoa de Ana, fez esse convite. Então por que tu não compartilha aí? E eu não me sinto assim, muito honrado de estar aqui, né, compartilhando essas ideias, essas questões, essas elucubrações que eu venho desenvolvendo aí no doutorado. Para quem não me conhece, sou o Kiran. Se vocês forem procurar artigo, Giordani Gorky, mas eu me chamo Kiran e eu sou artista do corpo, sou docente, sou professor e sou pesquisador no campo da dança e estou fazendo atualmente um doutorado aqui na UFBA, né? Esse doutorado que foi recém-aberto, abriu ano passado, em 2009, nós somos a primeira turma. Eu acho que vale salientar, né, politicamente e artisticamente também, é o primeiro doutorado em dança da América Latina e é o único público do mundo. Existem outros doutorados, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas são 12 universidades pagas, ou seja, qualquer um pode fazer, inclusive estrangeiro, é só saber falar português. Isso é uma grande conquista, eu acho, para o campo da gente, né, a gente ter isso vai definindo o nosso fazer como um campo realmente de conhecimento, e dentro desse grande campo de conhecimento a gente está aqui discutindo a improvisação enquanto um campo de conhecimento ou de produção de conhecimento, né? Então, obrigado, Ana, né? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que está aí, que decidiu dar um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, né? E o que eu vou falar hoje, compartilhar com vocês, é mais ou menos os meus processos de questionamento em relação à minha pesquisa, né? Então, como vocês viram lá naquela chamadinha do flyer, tinha um nomezinho para essa fala de hoje, que é Improvisar-se Dançando, Soma, Ambiência e Intenção de Compor. Pistas para uma aprendizagem inventiva. O título aí já dá um monte de pistas, né, do que eu estou pensando e do que eu estou discutindo. A minha orientadora no programa é a professora doutora Gissamara Moura, que está me acompanhando nesse processo de doutoramento, né? E eu no mestrado trabalhei em improvisação. Então, no mestrado eu estava mais ou menos discutindo que improvisação é uma forma de produzir conhecimento sobre si e sobre o mundo. Para defender essa ideia, eu fui atrás das ciências cognitivas, que estudam o ato de conhecer, e desenvolvi essa ideia e apresentei as práticas somáticas como metodologias de primeira pessoa, ou seja, metodologias para se investigar a experiência, né, do movente, do soma da pessoa.
E agora no doutorado eu ia continuar pesquisando improvisação, mas eu vi que improvisação é para o resto da minha vida, é o que eu faço já desde sempre, desde que eu comecei a dançar em 1983, já trabalhava com improvisação. Então eu resolvi voltar o foco para o que estava realmente me perguntando, se não me deixava dormir, né? Que é o corpo ou o soma improvisador, né? Esse artista da dança que nos últimos, 20 anos vem se tornando mais intenso, sempre existiu, lógico, mas que se autodenomina improvisador. Então, esse soma, esse corpo improvisador é o que é o meu objeto, né? Não é meu objeto, é minha paixão mesmo, assim, a forma de me manter inventivo. E aí, falando de improvisação, eu tô abordando a improvisação não como um dispositivo para fazer coreografias, juntar passos, movimentos, dinâmicas, nem como uma forma de desenvolver, aprimorar a expressão artística, né, do bailarino, dançarino, performance, seja lá quem for trabalhar com improvisação. E eu tô encarando a improvisação primeiro como uma linguagem artística. Estou chamando de composição improvisada ainda, porque tudo é pistas, nada é definitivo, é um processo. Como tem gente que chama composição em tempo real, composição instantânea, para essa improvisação cênica, essa improvisação enquanto linguagem, já tem uns nomes aí, ou seja, o que nos aponta ainda mais, nos indica ainda mais que está surgindo alguma coisa no campo da dança, né? Sobre a improvisação. Ela está começando a tomar um fôlego, a ser questionada, a ser pesquisada, a ser praticada. E eu estou chamando de improvisação um processo de você voltar a atenção para o movimento numa ambiência específica, e aí nessa ambiência você acionar habilidades, competências, inteligências que a gente adquire no decorrer da nossa vida, desde o nascimento, desde a vida intrauterina, e fazer sentido do mundo e de si nesse momento da composição imediata em dança. Então, usar essa experiência como mediador para se autoconhecer. E esse autoconhecimento pode ser usado para desenvolver uma técnica, uma habilidade de dança, um autoconhecimento, seja lá o que cada um vai procurar nessas práticas, né? E nesse seio surge esse artista da dança contemporânea que se chama improvisador, né? Então, eu estou vendo aqui essa improvisação, esse improvisador, muito como um sistema onde nele circulam muitos vetores de produção de subjetividade. É isso como eu estou vendo esse soma, esse corpo, né? E aí as questões que começaram a me balançar, me deixar louco, que artista é esse? Né? De onde ele vem dentro da cena contemporânea? Como é que ele surge? O que é que esse surgimento significa esteticamente, eticamente, politicamente para o campo da dança? Né? O surgimento desse artista. O que faz que na cena da dança contemporânea seja cada vez mais frequente a presença desse artista? Né? O que significa isso para o campo da dança? E são questões que eu quero compartilhar com as pessoas, e vai ter um momento que eu vou estar fazendo entrevistas e coletando essas informações de várias formas, porque a intenção também é compartilhar essas questões. Não são questões assim, minhas questões de pesquisa, não é muito nesse processo aí cognitivista, não. E aí, se tem esse artista, um improvisador, ele precisa ter habilidades específicas, diferente de um dançarino que não é improvisador. Por quê? Né? Que habilidades específicas seriam essas? Eu tenho algumas pistas, vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Como desenvolver essas habilidades, essas inteligências somáticas, né? O que essa informação, formação, desinformação teria de diferente de uma formação tradicional em dança? Existe realmente? Será que as coisas que eu estou pensando e apontando, elas já não existem e apenas não são chamadas ou não são abordadas pelo viés que é o mais provável, né? Que princípios, e isso me interessa muito porque é o cerne da questão, que princípios norteariam essas práticas e esses procedimentos voltados para o desenvolvimento dessas inteligências que são necessárias para o improvisador, né?
E dentro disso tudo, um ponto bem importante, que é qual o papel da atenção no processo de aprendizagem do movimento, que eu já toquei lá no mestrado, né? Eu vim me dedicando muito a estudar os processos de atenção, de aprendizagem da atenção. Vou falar com isso um pouco mais de profundidade daqui para frente. Gente, é o seguinte, eu sou prolixo, eu fiz uma colinha aqui do lado. Se eu for só falar assim, improvisar agora, eu vou passar 1 hora focando num pontinho assim e deixo a perspectiva geral. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam quando eu terminar de fazer essa fala, né? E aí, que possíveis articulações podem ser feitas, né, que intercessores podem ser criados entre essas habilidades específicas, as abordagens corpóreas da cognição, que é o que eu estudo, que é o que eu estou me aprofundando, as práticas somáticas, que eu estou apontando como uma metodologia de primeira pessoa, e como é que isso pode delinear bases conceituais, princípios operacionais que possam fundamentar essas práticas, esses procedimentos que são voltados para constituição ou disponibilização desse soma para improvisação. Querendo sair do lugar do corpo, esse corpo terceiro, o meu corpo, o corpo terceirizado, o corpo que eu terceirizo para fazer sexo, o corpo que eu terceirizo para fazer dança, o corpo que eu terceirizo para me relacionar, e apontar o corpo. Não tem para que criar um nome novo, já tem esse nome, que é o soma, que envolve, além desse corpo e sua materialidade, os aspectos subjetivos dele, ou seja, e que totalmente coincidem e coadunam com os entendimentos que as metodologias ou as abordagens corpóreas da cognição vêm nos falar. É como se os dois estivessem falando da mesma coisa. Então é importante que o improvisador, que o movedor, ele consiga acessar essa experiência das sensações, das percepções, das imagens, dos afetos, produzir movimento a partir disso, se afetar pelo próprio movimento e entrar nessa circularidade. Eu acho que isso é um aspecto importante para ser tocado nesse processo de formação. E aí, para se chegar nesse lugar, eu estou propondo que é preciso se desenvolver um tipo especial de atenção, porque essa atenção que a gente tem no dia a dia, para realizar coisas, tarefas, agendas, e que é muito focada, mas são milhões de focos e ela não é concentrada, tem essa diferença, foco, concentração. O desenvolvimento de uma atenção refinada, ela vai ajudar o movedor a conseguir perceber o que é que está acontecendo, tanto a nível de percepções e sensações, como a nível de movimento que está sendo produzido a partir daí. E para chegar nesse lugar, como as práticas de educação somática são metodologias de primeira pessoa, ou seja, na ciência a gente tem metodologias para se estudar, pesquisar, perguntar as coisas, né? Então, normalmente, o que a gente vê em papéis científicos são as metodologias de terceira pessoa, que você tem um objeto externo a você, uma formiga, e eu quero saber como é que a formiga funciona, qual é a fisiologia da formiga, o que é que a formiga faz, como é que ela interage socialmente. Então, eu separo a formiga, boto no ambiente de laboratório e vou tentar entender aquele objeto, tentando me distanciar dele. Eu vou coletar dados de uma coisa dada. Isso é o que acontece na maioria das ciências. Essas são as metodologias de terceira pessoa. As metodologias de segunda pessoa, elas fazem uma ponte entre a terceira e a segunda. Entre a terceira e a primeira. A primeira são as metodologias que investigam a experiência.
Ou seja, a fenomenologia é um exemplo de metodologia de primeira pessoa, a psicologia introspectiva é uma metodologia de primeira pessoa, as práticas meditativas são metodologias de primeira pessoa, o mindfulness, que hoje é muito falado, é uma metodologia de primeira pessoa, ou seja, são metodologias que são usadas para se entrar em contato aprofundado com o si, com o próprio ser, e dessa experiência produzir conhecimento para esse ser. E ali na mediação, entre primeira e terceira, tem a segunda, que é muito usada pela antropologia, que são as entrevistas. Ou seja, eu sou um antropólogo, vou lá, meu objeto, o terceiro ali, é aquela circunstância, aquele aspecto social que eu estou investigando, e eu uso o questionário para acessar a subjetividade e a primeira pessoa do outro. Então, ela é segunda nesse sentido. E a primeira, as práticas somáticas me oferecem essa possibilidade enquanto uma metodologia de se pesquisar e acessar de uma forma diferenciada, mais atenta, mais carinhosa, mais degustativa, mais gostosa, a experiência somática, a experiência do corpo. E aí essa coisa de atenção é uma coisa que já começa assim a ser pesquisada dentro da psicologia lá no finzinho do século XVIII, com William James, né, que ele já vai falar daquela coisa de uma atenção que tem um foco, mas que também tem a atenção tem uma margem. E essa margem é o que interessa para a gente nesse tipo de atenção que eu estou falando. Ela tem um caráter fluido, ela não... Eu vou entrar mais para frente. E o Bergson, que vai falar da atenção, a duração. Isso também é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, né? Então, esses ciclos fenomenológicos, que não sou fenomenologista, mas eu abordo a fenomenologia mais pelo âmbito das ciências cognitivas, de cientistas cognitivos que vêm investigando isso, como Depraz, Varela, Vermeer, que é psicólogo, biólogo, Depraz também. E eles vêm estudando como é que você pragmatiza. Eles vêm propondo uma fenomenologia pragmática, ou seja, enquanto o Russell vai falar de formas subjetivas e propor ideias e possibilidades, eles querem testar isso na prática. E eu acho que a prática já está aí, que são essas práticas somáticas, ou pelo menos uma possibilidade para isso. O segundo aspecto que eu acho que é importante para o improvisador é ele se relacionar de uma forma atenta, com essa atenção específica, com o ambiente. Ou seja, nas ciências cognitivas corpóreas, a gente entende que a cognição, o ato de conhecer, ele é co-implicado, ele é uma coemergência. Não existe um mundo dado a priori, não existe um sujeito dado a priori, e a cognição, ou seja, o ato de conhecer, ele surge no momento dessa relação, que eu me relaciono com o mundo e o mundo comigo. Esse ato de relacionar, de coemergir, de se co-implicar, de se acoplar estruturalmente ao ambiente que eu estou, é o que produz cognição, né? E a ambiência, para mim, ela é um conceito que ela é uma soma de várias coisas. Então, na ambiência tem espaço, ou seja, esse espaço tridimensional que a gente vive, que a Laban estudou muito bem, desenvolveu um trabalho fantástico, que todo mundo usa, né? Sobre a dimensão espacial da mesa, do computador, da gravidade, que é uma lei que ninguém pode, ou seja, o aspecto mais pragmático e mais concreto, né, da ambiência seria o espaço. Ao espaço vem o ambiente. O ambiente já não é um espaço cheio de simbologia, significados, sentidos. Então, ele envolve um universo simbólico. O que é que esse espaço significa para mim? Que é importante para o improvisador entender isso. Em cada situação que ele está, né, improvisando ou trabalhando. E o terceiro é justamente o que Deleuze vem trazer quando ele fala de territórios, ou seja, de qualia, de ambiência, de um aspecto qualitativo dessa experiência, que é relacionado ao que Bergson vai falar dessa duração. Então, o aspecto subjetivo ele é muito capturado e muito vivenciado pela relação temporal que a gente tem com as nossas experiências. Então, tudo isso junto forma ambiência. E é nessa ambiência que o improvisador tem que criar e tem que fazer o que é seu.
E aí eu fico me questionando como essas metáforas espaciais, remetendo a Lakoff e Johnson com as metáforas primárias, se constituem em um material para a gente organizar nosso movimento, nossa prática, o sentido que a gente dá para o movimento que a gente faz durante a improvisação, o sentido que é dado a uma pessoa em qualquer aula de dança. Então, esses conceitos primários, principalmente os de espacialidade que se fala, são conceitos que a gente desenvolve quando a gente ainda não tem nem palavra para dar nome. Então, frente, trás, em cima, embaixo, dentro, fora, vazio, cheio, conteúdo. A criança aprende na brincadeira com o mundo, interagindo, né, com o mundo, sendo cognoscente no mundo, e enquanto ela não tem palavras, aquilo ela entende no corpo, enquanto conceito. E esse conceito perdura. Como é que a gente, enquanto do campo da dança, pode usar esse tipo de informação nas nossas práticas pedagógicas, para trabalhar com criança, adulto, adolescente, idoso? Como é que isso pode interferir? Como é que o entendimento mais aprofundado dessas metáforas e como a cognição, como o soma lida com elas, pode ajudar a gente, dar pistas para a gente? E aí o terceiro aspecto, a gente vê soma, ambiência, é a intenção de compor. Ou seja, se é uma arte e ela é compartilhada, existe ali uma ética, uma estética, uma política, uma tomada de decisões, escolhas, e tudo isso porque eu estou partindo do princípio, a partir dessa abordagem, né, dessas abordagens da cognição, que a gente compõe desde que nasce. Então, a partir do momento em que você tem uma reta, essa reta tem uma bifurcação, você tem que tomar uma decisão, você tem que escolher, você está compondo. E isso é o que a gente faz desde o momento que a gente nasce. A gente empurra alguma coisa que a gente não quer, ou a gente aproxima alguma coisa que a gente quer, a gente define dentro de um encaminhamento temporal, espacial, as bifurcações vão aparecendo e a gente vai tendo que tomar decisões. A partir do momento que você toma uma decisão, você fez uma escolha e você toma uma decisão, você está compondo, consciente ou inconsciente. Então já seria compor seria o nosso estado natural. Mas quando isso vem para a arte, aí a gente já tem uma outra abordagem. Então, um dos conceitos básicos que eu estou trabalhando é justamente com essa bifurcação ou com o breakdown, que tanto Varela até o próprio Damasio vem apontar para esse lugar do breakdown, que dentro do... O Damasio é mais conexionista, né? Ele não é tanto da cognição corpórea, mas ele é um lindinho, ele é um querido, e as pesquisas conexionistas são muito importantes para a gente, pelo menos, entender alguns aspectos de como é que se relaciona o cérebro com o resto da coisa toda, né? E eles, de forma diferente, vão falar que não existe aprendizagem sem bifurcação, sem breakdown. Ou seja, se você caminha todo dia o mesmo lugar, a mesma coisa, do mesmo jeito, você não aprendeu nada. A partir do momento em que teve um acidente, alguma coisa no seu caminho, você esqueceu sua chave, isso se torna uma bifurcação. Um momento em que você tem a possibilidade de sair daquilo que é conhecido e ir para uma outra coisa que ainda é desconhecida, e isso sim é o que é capaz de produzir conhecimento para o sistema como um todo. E isso a gente chama de produção de sentido, né? Produção de subjetividade. E como a gente trabalha, se você está fazendo solo, você tem quem está assistindo. Então, nunca se está só. A partir do momento que nunca se está só, eu vou abordando o conceito de intersubjetividade, que a princípio parece uma coisa muito abstrata, mas que essa linha de pensamento, de entendimento da cognição corpórea, diz que ela acontece no corpo, né? Então, é o próprio corpo quem produz essa relação de comunicação e de afetação entre um ser e outro. E que isso é parte do processo de cognição, do processo de conhecimento de si, do mundo, a cada momento naquela situação. E aí a minha questão fica muito como sustentar um campo de problematização, né? Você está numa improvisação, como é que você mantém? Porque compor em grupo, por exemplo, não é você fazer o que você quer, você tá com um grupo, existe uma coisa ali que está acima de você, vamos dizer assim, que é um sentido que está sendo criado compartilhadamente. E como é que cada um pode contribuir com isso? Inclusive, a minha ausência pode ser uma contribuição para que aquele sentido que está surgindo ainda possa ficar mais evidente, né? Para se pensar também nesse lugar. Então, quais são os tipos de acoplamento estrutural dentro dessa ideia de autonomia, de variabilidade, de maleabilidade,
que esse soma pode vivenciar e experienciar a partir do momento dessa composição improvisada. E aí, tem esses três aspectos, né? Como é que esses três aspectos influenciam essa produção de sentido, de subjetividade nesse corpo que improvisa, e para tentar fazer intercessores, dialogar, né? Trazer outros conhecimentos que são importantes para a gente, eu estou trabalhando com as ciências cognitivas, que são as ciências que estudam o ato de conhecer, como é que isso se dá. Dentro desse campo grande aí, tem um campo menor que são as abordagens corpóreas da cognição, que alguém já deve ter ouvido falar de embodied cognition, né? E dentro desse outro guarda-chuva, eu trabalho com um específicozinho, que é o enativismo. Só que eu trabalhei com enativismo no mestrado, e depois do mestrado eu descobri hoje os cientistas que já estão trabalhando com o enatismo radical. E eu estou indo mais nessa direção do enativo radical, porque eles conseguem explicar melhor um dos princípios dessas abordagens corpóreas, que é nossa cognição não funciona por representação. Não existe um mundo que meu corpo, meu cérebro coloca lá dentro, fica guardando em caixinhas específicas de uma memória que é catalogada, arquivada e que é exata. Quando eu puxo, ela vem aquilo. Isso não existe. Não existe nenhum mundo predado e nenhum sujeito predado. Nessas abordagens corpóreas não existe uma representação. O que a cognição está fazendo o tempo todo é uma simulação. Ou seja, a gente simula o tempo todo, esse sistema está simulando possibilidades de ser no ambiente em que ele está. E vou trabalhar muito com essa ideia de fenomenologia pragmática, porque eles já nos trazem algumas propostas de práticas que já são usadas nas práticas somáticas, só que a visão desses autores que eu estou conversando com eles, e eles apresentam não a fenomenologia, mas a neurofenomenologia, que é uma fenomenologia mais pragmática, voltada para a ação. E aí, dentro disso, eu estou trabalhando com essa ideia de que a cognição ela é inventiva. Uma ideia que a Virginia Kastrup já vem defendendo há um bom tempo, e que quando eu me encontrei com o conhecimento e saberes dela, através de vídeos e livros, já foi depois do mestrado, isso me deu um outro lugar, porque me ajudou a entender como é que se dá esse processo de que a cognição ela não é uma representação, ela não é uma reprodução, e por ela o tempo todo estar simulando. Para simular você tem que questionar, e se? Ou seja, você tem sempre a possibilidade de inventar mundos novos e novas formas de conhecer o mundo a partir da própria experiência. Então, a cognição inventiva, ela abre espaço para que a aprendizagem seja inventiva, para que a memória seja inventiva, para que a linguagem seja inventiva, né? E porque a gente vai se basear em que a cognição, ela se diferencia de si mesma, ela é fantástica. A cognição é um fenômeno muito, muito incrível, ou seja, nós estamos o tempo todo, como agora, nós estamos o tempo todo criando mundos. Aí é que tá, né? Tem as pessoas que tendem ainda, uma grande parte da população, a ter esse entendimento cognitivista de que a cognição não é criativa, que você só reproduz, você só representa, as coisas já são dadas, você é um eu fixo, o mundo é fixo, vocês só se encontram, e a cognição faz essa mediação através de processamentos simbólicos quase computacionais. Então, isso a gente não deu. Inclusive, o salto que se dá dentro das ciências é quando, depois de pesquisarem muito, eles vão perguntar: tá, gente, a gente está estudando cognição, mas cognição acontece aonde? Se a gente está vendo, acontece em todo ser vivo, lógico. Mas na gente tem a experiência. Então, esse era o grande tabu da ciência. Não vamos mexer em experiência, porque experiência é subjetiva. E subjetivo não se fazer ciência em cima do subjetivo. Então, os pesquisadores que começaram a pensar esse tipo de cognição corpórea foram justamente as pessoas que queriam colocar a experiência subjetiva dentro desta equação de estudar como a gente conhece, né? Então, para o campo das ciências cognitivas, cognição corpórea está ótimo, né? Mas para a gente da dança, que está
tá sempre lidando com os processos de subjetivação, com os processos somáticos, com afetos, com corpo em movimento, com tridimensionalidade, com ambiência, é um sistema tão complexo que eu estou chamando essa cognição que nós na dança nos aproximamos, porque não só eu, muitas pessoas hoje investigam essa relação, dança, ciências cognitivas, eu estou chamando de cognição somática. Não sei como é que vai ser isso até o final, se eu vou... E aí, para pesquisar tudo isso, eu estou meio que já venho um tempo me trabalhando com cartografia, porque não é voltada para um produto, é voltada para o processo. Então, meu processo é meu processo. Eu não sei qual é o produto, se vai ter produto, se não vai ter produto. Lógico, tem que ter uma tese no final, né? Mas essa tese do final é parte do processo. Então, tudo é visto como um processo e como um conjunto de vetores nesse campo de forças que me atravessam e que vão, de certa forma, organizando a própria pesquisa. Dentro desse, porque Ciane nunca disse isso, né? Mas eu já 2 semestres que eu venho trabalhando com a disciplina dela, que é Laboratório de Performance, e ela desenvolveu, tem um livro dela muito bom que eu aconselho, Dança Cristal, onde ela apresenta essa metodologia que ela desenvolveu depois de anos de pesquisa, né? A pesquisa somático-performativa. Então, essa metodologia de pesquisa, que é uma metodologia de pesquisa voltada para a pesquisa em arte, principalmente artes do corpo, ela muito. Então, a Ciana, ela desenvolveu é todo um estudo, é uma coisa complexa, tem os fundamentos, são 20 fundamentos, tem fundamentos, princípios fundantes, princípios temáticos, princípios contextuais, é uma coisa bem organizada que vale a pena dar uma olhada. E ela vai apontar para esse lugar que onde tinha eu penso, logo existo, a gente está indo para o lugar do eu sinto, logo existo, eu performo, logo eu pesquiso, eu movo-me, eu sou comovido, logo eu aprendo. Então, esses são alguns dos conceitos básicos dessa metodologia que ela apresenta. Ou seja, ela apresenta a prática como a própria pesquisa. E é mais ou menos dessa forma que eu venho me aproximando dessa história. Bem, gente, é isso. É mais ou menos. E agora, por favor, quem ficou com alguma pergunta. Então, tiveram algumas que foram surgindo ao longo da tua fala. Algumas delas, na verdade, eu acho que meio que você já respondeu, mas se você quiser desenvolver um pouco mais sobre isso, que era muito. Acho que tiveram umas 3 perguntas em relação à questão de atenção. Como que você. Como você pensa no teu trabalho em atenção? E aí tinha uma pergunta para relacionar isso com a questão do estado meditativo. Outra pergunta para relacionar isso à questão das práticas somáticas e como que isso se dá no teu trabalho específico, né? E a Renata falar da prática. Aí, não sei se você pode explicar melhor, Renata. Da prática dessa questão da atenção no trabalho dele, é isso? Porque pelo que eu me lembro da pergunta dela, eu acho que era isso, Kiran. Tá. Bem, a atenção... Porque tudo isso que eu estou falando é visto sobre uma perspectiva específica, né? Que é a perspectiva das ciências cognitivas corpóreas, do enativismo, criado por Varela e por Maturana, 2 chilenos, um médico e um biólogo, que foi uma teoria que meio que abriu o campo das ciências cognitivas para muita coisa. E como eu disse, já lá em William James, já no fim do século XIX, o pessoal vinha se dedicando a isso. Como é essa história? Porque a cognição... A atenção, ela não é um aspecto da cognição, porque ela não tem conteúdo. Então, a memória, você tem suas lembranças, a percepção tem seus perceptos, né? Então, outros aspectos da cognição, eles têm conteúdos, a atenção não. Então, qual é a relação da atenção? O Vermes, o Pierre Vermes, que é um dos psicólogos, doutor psicólogo, que é um dos autores que eu trabalho, ele vai entender que entre consciência e atenção é só uma diferençazinha de mudar de lugar para olhar. Porque a atenção, ela tem a função de modular a experiência cognitiva. Então, se ela tem a função de modular, de organizar, configurar a experiência, então, através dela, ela pode ser um canal para se chegar a um lugar de atenção
específico, que eles chamam de uma atenção que ela não é... Ela é concentrada, mas ela não é focada. Ela é aberta no sentido de que ela não afirma, ela acolhe o que acontece. E essa atenção que a gente está falando, que é uma atenção que esses fenomenologistas pragmáticos estão tentando recuperar da fenomenologia de Husserl, com aquela época, né, com a redução fenomenológica, de você primeiro redirecionar, eliminar o caráter prejudicativo de judicialidade, de julgar as coisas que você está sentindo, pensando, não dar valor a elas. Esse é o primeiro passo, que eles chamam de 3 gestos. O segundo é você desviar a atenção que a gente tem normalmente para o mundo externo, para o mundo interior. Quem faz práticas somáticas, quem faz movimento autêntico, quem faz meditação, quem faz algumas artes marciais, conhece esse tipo de lugar. De você estar no estado de atenção, onde a atenção, ao mesmo tempo que ela é concentrada, ela é meio que panorâmica, ela é desinteressada de um objetivo específico, ela está interessada na experiência em si. E um terceiro, que é o deixar vir o que quer que seja, onde está sendo usada essa época. No caso da improvisação, por exemplo, em muitas práticas, quem já fez trabalho comigo, ou em muita gente que trabalha assim, vem se relacionando com as práticas somáticas como uma forma, primeiro, de colocar a atenção no próprio corpo, nos processos somáticos, para que a partir desse lugar de abertura e de uma como se chama, de uma escuta, né? Mas de uma atenção mais expandida, concentrada, panorâmica, desinteressada, você observar o que está acontecendo com você naquela experiência e que aquilo possa produzir conhecimento para você, sem julgamento, de ser bom ou ruim, de simplesmente aceitar, acolher a experiência. É muito nesse sentido a experiência que eu trabalho. E isso dentro de... Falaram na prática, como é que pode... Então, por exemplo, antes de começar... que a pergunta é na prática como um todo, assim, tipo, como você desenvolve a tua prática, entende? A partir desses conceitos, que eu não acho que é a partir, né? Eu acho que é com. Então, se você começa com um procedimento de massagem, ou com um procedimento de inspirar, mover, expirar, pausar, inspirar, mover, e você entra nesse ciclo por 15, 20 minutos, meia hora, ou se você faz uma prática de meditação ativa, ou se você faz alguma prática, as práticas de educação somática nos oferecem 1 milhão de exemplos de formas de conectar o corpo com ele mesmo, de voltar a atenção dessa exterioridade para a interioridade, e aí não é uma questão de formas. Os procedimentos são inúmeros. Ser massageado, ser tocado em várias profundidades, enquanto você está de olho fechado, de olho aberto, trabalhar com respiração, que é uma coisa que as práticas somáticas já herdam de práticas meditativas. Enfim, as práticas são muitas, né? Para primeiro colocar aí, o que eu estou colocando é que é importante isso, que em qualquer prática de corpo independente, existe esse espaço para que o movente possa estar num estado mais atento ao que ele está acontecendo. Isso a gente vê muito, por exemplo, em aula de balé clássico, quem já fez balé clássico. Você tem aula segunda, quarta, sexta, ou tem aula todo dia. Na segunda-feira deu 3 piruetas, ficou feliz, e você, durante todos os exercícios, você deu 3 piruetas, com aquele sorriso, até 3 piruetas, eu fechei. No próximo dia você não consegue dar uma. Você nem sabe por que não deu 3, e você não sabe por que você não só deu uma. Ou seja, sua atenção estava em qualquer outro lugar que não nos processos somáticos que estavam produzindo aquela experiência de dar 3 ou uma pirueta. E por que aquilo estava acontecendo daquela forma? Para se perceber isso, é preciso realmente que a atenção, e é uma coisa interessante, porque o que se fala, o que todos eles falam, por que precisa desses métodos, EPOC, redução fenomenológica? Porque a atenção da gente, naturalmente, ela é para fora. E hoje em dia, no mundo contemporâneo, a gente não tem um foco, a gente tem 3 mil focos. É o computador, é o WhatsApp, é a comida, é o lanche, é não sei o quê. A gente tem 1 milhão de focos. Nossa cognição, principalmente nesses últimos anos, ela foi meio que treinada para viver nesse estado, voltado
totalmente e constantemente, continuamente para o exterior. Não é natural para nós, o natural é justamente essa, é o que eles chamam de atitude natural, né? Esse voltar para si não é, ele é quase paradoxo. Então, como é que a atenção, que é uma coisa que é flutuante, que ela tem a função só de modular, ela não tem conteúdo, como é que ela pode organizar a experiência? Então, isso é uma coisa que exige aprendizado. Então, é por isso que eu estou colocando que as práticas somáticas, quando esses princípios utilizados nas práticas somáticas, quando usados numa prática de improvisação para meio que disponibilizar o corpo para improvisar, elas podem ajudar muito, podem favorecer que aquele movente, aquele improvisador, ele possa estar mais consciente do que está acontecendo. Através disso, ele vai poder reconhecer padrões, e depois que reconhecer, ele decide se quer manter, se quer tirar, se quer misturar, se quer recompor, porque esvaziar a gente não pode, né? Não se esvazia. Desde que a gente estava no útero, a gente tem uma história de acoplamento com o mundo. Não se apaga isso, não se esvazia disso. O que a gente pode fazer é se tornar consciente de que esses padrões estão aí, essas formas dinâmicas de organização do movimento existem, e a gente pode aprender a identificá-las. Uma ótima prática é justamente essas práticas que fazem com que a atenção se volte para dentro da própria experiência. Eu acho que faltou alguma coisa para responder. Não, aí tem algumas perguntas ainda. Uma era para você falar um pouco mais sobre essa ideia da simulação, que acho que a Val falou que não entendeu bem, se você podia falar mais uma vez e aprofundar um pouco nisso. E emendando nessa pergunta, tinha uma outra que era para você, se possível, passar referências conceituais sobre simulação no processo cognitivo, para as pessoas poderem acessar depois. Tá, então, primeiro que tudo, Varela, Thompson e Roche, que é um livro de 1991, Mente Incorporada, que é um fundante, ele abre isso para tudo, inclusive ele desenvolve toda uma coisa super científica para no capítulo final ele vir falar das práticas de mindfulness, de meditação. Ou seja, porque se enquanto na ciência, nessa ciência mais cognitivista, mais conexionista, esse lugar da cognição está na representação, na produção, né? Essas práticas, elas são baseadas na experiência, elas não têm o objetivo de escrever nada, mas todo o conhecimento acumulado em todas essas tradições antigas, principalmente do Oriente, elas não foram pesquisas científicas, elas foram pesquisas subjetivas, pesquisas de pessoas que entraram em contato consigo mesmo, com a própria experiência, e através dessas experiências eles escreveram sutras, tratados e tudo mais que essas tradições. Então é uma forma que eles estão tentando trazer para a gente, ok, então primeiro que tudo vamos olhar para a experiência, porque a experiência não é essa coisa subjetiva louca que a gente pensa que não é capaz de nada, de produzir conhecimento, não. Então lê esse livro, A Mente Incorporada, de Varela, Thompson e Roche, é bem interessante. E aí a gente vem para essa nova turma o próprio Varela, já no fim da vida, quando ele vai propor a relação dos afetos com a cognição, e ele vai propor essa ideia de neurofenomenologia, ele já vai falar sobre vai se aprofundar, porque tudo isso é uma coisa que são pistas e que ninguém tem certeza absoluta, né? São teorias. A gente vai aplicando as teorias e vendo até onde, quais são as dimensões em que elas se encaixam, quais são as possibilidades de encontro com a realidade que ela tem. E aí, se a mente não é como os cognitivistas dizem, que é um cérebro dentro de uma caixa preta, com um corpo que tem sensores que são os sentidos, que absorvem o mundo que está dado, e que dentro eles fazem uma representação, fazem uma computação e colocam alguma ação no mundo, esse é o lugar da representação. Mas se a gente vai falar da experiência, vai falar que a cognição ela só existe porque ela existe no corpo biológico, do ser que seja, da ameba até nós, o processo, se é corpóreo, ele não se restringe à mente, ele tem que eliminar a ideia de representacionismo. Então, o que é que eles vão propor? A cognição
está o tempo todo simulando possibilidades. Então, como eu não tenho caixinhas com as coisas guardadas direitinho, informação X, informação Y, informação A, informação B, para eu juntar elas, computar e dar um resultado, essas coisas estão no lugar de virtualidade, elas estão no lugar de possibilidade, que aí a gente vai ter que entrar. Se você for se aprofundar na materialidade disso, a gente vai ter que entrar na física quântica, no entanglement, em várias propriedades que a física quântica nos apresenta, a própria teoria da abertura dos sistemas, de não linearidade, permanência e tudo mais. Então, o que a cognição está fazendo via esse sistema que é corpo, cérebro, ambiente, é simulando possibilidades de estar naquela situação. Então, eu não preciso, se a gente fosse guardar na forma de representação tudo que a gente viu e sentiu, que muitos dizem que isso aí que eu falei está no inconsciente, né? Mas o que é esse inconsciente se não for uma virtualidade? Se não for essas caixinhas exatas que a gente tem acesso? A própria ideia de inconsciente já diz que, inclusive hoje, já existem cientistas, tem uma cientista chamada Candice Pert, que é uma bióloga americana, que ela é professora, doutora, acho que tem 300 milhões de artigos, e que ela vai apontar o corpo como o subconsciente. O corpo é que é o subconsciente. Já é um pessoal se aproximando da gente de uma outra forma. Por quê? Porque para toda emoção que se sente, existe um neuropeptídeo, ou seja, é liberado um tipo de substância específica pelo sistema nervoso no corpo, e o corpo, onde tem receptores para essas substâncias, ele vai produzir reações. Então, as emoções são o nosso grande termômetro, os afetos são o nosso grande termômetro de identificar o que está acontecendo conosco. E isso seria o nosso subconsciente, seriam essas informações que não tem como a gente guardar em caixinhas. Ou seja, substituir o processo de representação de uma coisa, onde eu tenho que computar, e que é o cérebro que faz isso, para uma ideia de que o corpo como um todo, ele se relaciona com o ambiente, e através dessas simulações ele encontra uma melhor resposta para aquele momento dentro do seu quadro de memórias e de história pessoal, de acoplamentos com o mundo, né? Então, ficou mais ou menos, aí deu para responder quem perguntou. Sim. Só pergunta. Bird, é B-E-A-R-D, não é? Botei aí, Candace Bird. Beleza. Então, Bird, com P. Tinha uma outra pergunta, Kiran, que era a respeito da experiência. Se você produz alguma definição de experiência na tua pesquisa. Não está ouvindo? Eita, e aí? Não, cortou o som. Vocês estão ouvindo, gente? Ou não? Talvez a gente tenha que... Tá ouvindo? Acho que cortou. Uai, eles estão ouvindo. Vocês estão ouvindo os dois, gente? Só a gente que não tá se ouvindo? Ué, que estranho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar então, porque faltam 5 minutos só. Deixa eu escrever aqui para ele, porque aí também não vai dar tempo dele responder outra pergunta antes de cair, sabe? Deixa eu consultar ele aqui. Pode ser? Se consegue escutá-lo, tá bom? Então a gente vai cair, eu vou salvar aqui a live e a gente volta em seguida, tá bom? Tá sendo salva, gente. Para quem entrou depois, só para avisar vocês, a gente está deixando a live aqui 24 horas. Depois todas as lives no YouTube do Temporal.
Então vão lá, se inscrevam no canal do Temporal no YouTube e aí vocês vão ter acesso a todas as lives e a todos os conteúdos que a gente está organizando aqui, não só nessa época de isolamento, mas das outras ações anteriores que já fez, tá bom? Então vou fechar e a gente volta daqui a pouquinho.